Olá, nós estamos começando mais um programa Opinião e dessa vez a gente vai falar novamente sobre a Amazônia. A gente está entrevistando aqui a ativista Neidinha Suruí. Como vai, Neide? Oi, eu vou bem. É um prazer estar aqui contigo e falar do que acontece na Amazônia. Para a gente é muito importante expor para o mundo, para todas as pessoas, os problemas que temos hoje lá, mas também as soluções que nós estamos buscando para superar a atual situação. Então, acho que para começar a nossa conversa, Neidinha, você podia falar um pouco da sua história de luta em defesa da floresta. Você é de Rondônia, né? Eu sou de Rondônia, moro em Porto Velho, mas também moro na aldeia Lapetanha, lá em Cacoal, que é a terra do povo indígena Suruí. Há anos trabalho com os povos indígenas, principalmente com o povo Uruê-Uauau, e nós estamos sofrendo nesses últimos anos de luta, uma invasão constante dos territórios que vem se agravando agora nos últimos 6 meses por conta de toda essa revirada que está tendo na postura governamental de tratar o meio ambiente. Então, eu tenho uma história de luta antiga, de ameaças de morte, de estar em campo mesmo, lutando para tirar os madeireiros ilegais de dentro da terra indígena, para tirar garimpeiros ilegais de dentro da terra indígena. E agora, por último, com essa situação de toda a grilagem que está havendo. Você faz parte da Associação de Defesa Ambiental Canidé, né? Que foi criada por vocês e pelos seus companheiros. Nós criamos a Canidé em 1992. Por que nós criamos? Uma parte do grupo trabalhava na FUNAI, outra parte trabalhava com organizações não governamentais, e aí a gente denunciou a corrupção dentro da FUNAI, naquela época. E o que a gente ganhou de prêmio foi que fomos expulsos pelo pessoal da FUNAI de dentro do órgão. E resolvemos criar a Canidé para combater a corrupção, mas também principalmente para fortalecer a identidade indígena e a luta dos povos indígenas em defesa do seu território e da sua identidade. Explica para a gente um pouquinho o que é essa luta contra esse projeto da hidrelétrica aí, Tabajara, que o governo vem pensando em construir e vai afetar os territórios indígenas ali, né? Então, para as pessoas que conhecem um pouco da história da energética do país, da energia no país, Rondônia, nós temos 3 grandes hidrelétricas e mais uma série de pequenas centrais hidrelétricas. E desde a década de 70, que o governo vem tentando criar a hidrelétrica de Tabajaras, que já mudou de nome, Agora é Tabajara, depois virou Machadinho. E essa hidrelétrica vai afetar o território do povo indígena Gavião, do povo indígena Arara, do povo indígena Tenharim, do povo indígena de Arruio. Vai impactar a área de ocupação de índios isolados, isso é extremamente preocupante, E áreas da reserva biológica do Jaru e várias outras áreas importantes para a conservação da biodiversidade, para o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento sustentável da região, mas principalmente vai impactar a vida dessas pessoas. Então a gente vem numa luta muito grande, junto com todos os movimentos, não é só a Canidé, os movimentos sociais de Rondônia, os movimentos indígenas. A gente já fechou a ponte do Rio Machada há anos atrás contra a hidrelétrica. E novamente agora neste governo, o governo propõe construir uma hidrelétrica que vai causar danos irreversíveis à biodiversidade e aos povos indígenas. Rondônia já foi palco de diversas ações promovidas pela ditadura militar na década de 70 e que impactaram as populações seringueiras, os caboclos ribeirinhos e fundamentalmente os índios, as populações indígenas, Os Uauau, os Suruís. Como é que vocês avaliam isso? Explica um pouco como é que foi essa história. Então, na década de 70, o 60-70, criação de Brasília, abertura da Amazônia, que é a BR-364, para abrir a Amazônia,
com o discurso de proteger as fronteiras. Na verdade, o que o governo fez com o programa Polo Noroeste, né, na década de 80, foi levar, em 70, levar uma massa de pessoas do sul-sudeste para Rondônia, e essas pessoas foram entrando, e a abertura da BR foi destruindo vários povos, com contato, principalmente os Uruê-Uauau e os Paité-Suruí, né, tiveram sua população muito reduzida mesmo. Se você conversar com um Paité-Suruí, eles contam que no contato eles eram 5 mil antes do contato. Quando tem o contato em 79, eles são reduzidos a 250 indivíduos. Então isso é um impacto muito grande numa população. Os Uruê-Uauau, eles sofrem um genocídio, né, imenso na região, sobram poucos Uruê-Uauau que vem tentando se recuperar. Então, tem a BR, tanto a 364 quanto a 429, a 421, com todo o impacto em cima, perca de território, muitos povos desapareceram. E aí, se tu salta de lá para cá, né, novamente, o que está acontecendo? O diferencial hoje é que tu tem os pecuaristas transvestidos de organizações, de associações ruralistas, promovendo a invasão dos territórios, como o Estado promoveu naquela época da ditadura, né? Tu tem hoje os ruralistas usando o discurso do Estado, do governo, né, dizendo, olha, não, nós estamos entrando aqui porque o governo disse que não vai demarcar mais nenhuma terra indígena, o governo disse que vai reduzir terra indígena, e nós estamos aqui porque nós temos um amparo do governo. Isso é terrível. Mesmo que a gente saiba que o governo não vai fazer isso, mas quando um governante que tem a responsabilidade com o povo de proteger o povo faz declarações bombásticas de que não demarca mais terra, de que vai reduzir terra, de que índio não precisa estar na terra porque é como se fosse um zoológico, não se enganem. Ele fala isso com o único objetivo de tomar a terra. É só isso, porque os povos indígenas vivem muito bem nos seus territórios. Eles são guardiões da floresta. Então, é super importante a proteção da floresta, para que eles consigam manter a sua cultura, viver em paz. E hoje ninguém vive em paz. Hoje você, por exemplo, na Uruê-Uauau, as invasões, os caras vêm dando tiro. Então, próxima às aldeias, abrindo picada próxima à aldeia. E o que está todo mundo é muito assustado, porque você não sabe se você está na sua aldeia dormindo e se você vai acordar e ser massacrado. Porque você já tem uma lembrança anterior, porque Uruê-Uauau foi contratado em 1981. Então, é uma lembrança recente de massacre. Então, você fica assustado achando, olha, pô, eu posso estar dormindo, os invasores entrar e acabar com minha aldeia. Até porque as últimas invasões, na aldeia que fica na linha 623, os invasores, quando foram expulsos pelos indígenas, eles disseram, não, vocês a gente pode vir e acabar com os filhos de vocês, entendeu? Isso é chocante, sabe? E isso em pleno 2019, tu tá sofrendo esse tipo de pressão e ameaça. Você tem sofrido ameaças de morte? Sim. Funciona o seu ativismo, né? Como Sim. É que é isso aí? É muito difícil, porque a gente já vem sofrendo ameaça de morte há muito tempo, né? E isso faz com que você não ande com segurança na rua, você tenha qualquer pessoa que encosta perto de você que você não conhece, você já fica um pouco receioso, né? Embora eu acho que eles não vão ter essa coragem toda de matar a gente, porque eles têm que ser muito burro, cara. Tem que ser muito burro.
Porque digamos que o cara deu um tiro em mim, vai me transformar em Marte? Entendeu? Como é que você tem sofrido essas ameaças? A ligação? A gente recebeu ligação, a gente recebeu coisa de gente que chega assim, ei, nossa, você nessa sua luta, você denuncia, você fala, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque você pode tá andando na rua e acontecer alguma coisa para você. E isso é difícil, porque é pessoas que você nunca viu te dizendo isso, sabe? Meu filho estava na fila do banco e o cara bateu atrás nele assim e falou para ele, olha, fala para o seu pai que tem que ter cuidado, porque o que vocês ficam falando pode alguém fazer alguma coisa com vocês. Então, são esses tipos de coisa, entendeu? Uma coisa é quando alguém que tu conhece chega e fala para ti. Outra coisa é quando alguém que tu nunca viu chega para falar esse tipo de coisa. Tem um pessoal que foi parado no meio de uma estrada na aldeia para perguntar se era a gente que estava lá. Ah, vocês são da Canindé? E os caras que fizeram isso estavam armados, entendeu? Então, tu tem uma insegurança imensa hoje, imensa. Por outro lado, o poder público, as forças policiais também não tomam nenhuma atitude nesse sentido de investigar de onde vêm essas ameaças? A gente já teve no governo passado, no período do governo do PT, também a gente sofreu uma ameaça. A diferença é que o governo colocou a Força Nacional para proteger a gente. Então a gente andou muito tempo protegido, né, com a proteção, tudo. Hoje, o que a gente vê é que não há toda uma campanha desse atual governo contra as ONGs, né? O que a gente entende que soa como se fosse um incentivo aos invasores, aos agressores, sabe, aos criminosos, de que assim, olha, não deixa essa pessoa falar, não permite que ela se movimente, vamos dar um jeito de enfraquecer, porque aí a gente domina, sabe? Porque é como se fosse recados para calar a tua boca, né? Pelo menos eu entendo assim. Posso até estar entendendo errado, mas eu entendo que quando o governo vai para a televisão para falar contra as ONGs, né, é como mandasse um recado para, olha, vocês têm que ficar calados, porque se vocês falarem, sabe, a gente vai dar um jeito de calar a boca de vocês. Para mim sou assim, pode até nem ser, mas para mim soa como querendo intimidar. Recentemente nós tivemos um ataque, né, contra povos indígenas do Amapá. E o governo Bolsonaro vem defendendo a liberação de garimpo, de mineração em terras indígenas. Como é que você vê isso? Eu vejo que o governo está determinado a cumprir a promessa de campanha. É isso. Uma coisa a gente não pode acusar de que ele não disse que ia fazer. Então, ele está cumprindo a promessa de campanha dele, que foi de acabar com os povos indígenas. Ele nunca enganou ninguém, né? E quando tu tem uma liderança assassinada e que o chefe maior do país vai lá tratar com desdém esta morte, tentar desacreditar esta morte, é extremamente preocupante, né? Porque para mim soa como um incentivo aos garimpeiros para permanecer e devastar a região. Ou seja, soa como uma falta de compromisso com a segurança, soa como uma falta de respeito aos direitos dos povos indígenas. E é muito preocupante quando isso vem do líder maior do país. Como é que você vê as autodemarcações que estão sendo realizadas por alguns povos indígenas, como por exemplo os Mundurucus? Esse é o caminho? A autodemarcação sempre foi o caminho, porque o Estado nunca teve real interesse em demarcar terra indígena.
Terra indígena sempre foi uma luta dos povos indígenas, a demarcação da terra. Então, se o Estado não demarca, a população fazer a autodemarcação é super importante, é legítimo, principalmente porque são eles que sabem onde é o seu território. E não só o Estado dizer, teu território é aqui. Mas o próprio povo sabe qual é o seu território, sabe a importância, tem a ligação com a terra, tem a ligação com a floresta. Então, eu louvo a ação dos povos indígenas quando tomam para si o direito, né, constitucional de manter seu território. Ao mesmo tempo que fazem a autodemarcação, tem muitos ainda que fazem a própria fiscalização, a própria autodefesa desses territórios, né? Explica um pouco isso, como é que é? Então, o que nós temos hoje, gente? Hoje nós temos os territórios todos invadidos, e a FUNAI com pouco recurso e enfraquecida, extremamente enfraquecida. Hoje a gente está vendo o governo enfraquecer o IBAMA, o governo enfraqueceu o ICMBio, e nesse momento a própria comunidade fazer a vigilância do seu território é de suma importância. Por quê? Porque ela vai impedir que os invasores entrem. Então, eles fazerem a vigilância é importante. Agora, é muito importante também que o Estado venha com a fiscalização. Porque uma coisa é fazer vigilância, outra coisa é fiscalizar. E fiscalizar só cabe ao Estado. Então é importante que quando os povos indígenas tomam para si esse direito de fazer a vigilância do seu território. Qual que é o caminho hoje para a resistência aí diante dessas políticas todas e desses ataques que o governo Bolsonaro vem fazendo contra os povos indígenas e contra os povos da floresta de uma maneira geral? Eu tenho dito que o governo está fazendo uma coisa boa. A gente só vê as coisas ruins que o governo faz, né? Mas o governo está fazendo uma coisa boa. O governo está falando tão mal do movimento social, incentivando tanta coisa ruim, como liberação de agrotóxicos, incentiva a invasão de terra, uma série de outras coisas que o movimento social está se unindo, graças ao governo. Né? A gente está levando tanta porrada que a gente resolveu se unir. E eu acho que é isso. É todo mundo, é ninguém larga a mão de ninguém. É a gente se unir, é a gente estar junto. Esse é o caminho do enfrentamento, esse é o caminho da resistência e eu tenho certeza, é o caminho da vitória. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, é um prazer imenso e vocês dois estão convidados aí para Rondônia e ir lá para a trincheira com a gente, porque não está fácil. Com certeza. A gente fica por aqui com esse programa Opinião. Você pode ver essa entrevista e outras entrevistas no nosso canal, no nosso site. Até a próxima.